admirar, mas usufruir tudo que o Senhor vai prover através desse culto para mim e para você. Em nome de Jesus. Você foi chamado aqui para usufruir, querido. E o nosso Deus, todo o tempo, Ele tem nos ensinado o que é útil, para que nós possamos viver dias melhores. Nessa região, Deus colocou essa congregação, porque Ele sabia que nós íamos provocar a presença dEle. E nós vamos falar sobre a presença de Deus. Escuta isso, Hebreus, é o próprio Deus falando, porque o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele faz questão de ter uma comunhão comigo e com você. Imagine isso, o Todo-Poderoso do Universo, Ele faz questão, querido, de ter uma comunhão comigo e com você. Então é esse Deus maravilhoso, não podemos abrir mão de maneira nenhuma, porque Ele diz que, jamais apartará o seu Espírito de nós, jamais. Da parte dEle, Ele todo o tempo vai cumprir. Agora eu posso rejeitar a presença do Espírito Santo na minha vida, eu posso. Nós vamos ver aqui pessoas que perderam o juízo e abriram mão da presença de Deus. Porque onde está a presença de Deus, está a misericórdia de Deus. Nós vamos ver tudo isso e ouvir tudo isso que Deus tem para nós nessa manhã tão especial. Você conseguiu chegar, glória a Deus. Que Deus te abençoe ricamente pela sua, perseverança. Escuta isso, quem fala Deus é o próprio Senhor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A confiança. Por que você veio aqui nesse dia de chuva, como a diaconisa Kete falou? Existem os adversários que todo tempo vão provocar desânimo, preguiça. Por quê? Porque é o sobrenatural. Quando eu vejo a Escritura Sagrada, eu vejo o apóstolo Paulo, ele estava numa sinagoga maravilhosa, fisicamente. Uma sinagoga, de uma aparência fisicamente maravilhosa. E o apóstolo Paulo ali. E ele pregava a palavra de Deus, mas nada acontecia aqui. Nada acontecia. Porque aquele povo, infelizmente, não entrava no propósito da palavra revelada. Não conseguia ter comunhão com a palavra revelada. E o que Deus fez, querido? Isso que me chama a atenção. Deus tirou ele de lá, o apóstolo Paulo. Tirou daquela sinagoga. Porque ele estava sendo impedido pela incredulidade da presença dele naquele tabernáculo, naquela sinagoga. Pela incredulidade daquele povo, a presença dele não se manifestava. Aí o que aconteceu? Deus deu uma orientação a ele. Ele saiu daquela sinagoga, visualmente, no mundo natural, bem sucedida, e foi para uma escola chamada Escola de Tirano. Ali ele alugou uma sala, e começou a pregar a mesma palavra que ele pregava naquela sinagoga. A mesma. E diz a Santa Escritura que naquela salinha, daquela escola, o extraordinário de Deus se manifestava. Manifestava o extraordinário de Deus através de Paulo, naquele ambiente. Eu tenho orado a Deus. Nós estamos aqui há mais de 20 anos. Querido, quantas pessoas adentraram por essas portas e foram alcançadas pela restauração, foram alcançadas pelo mover espiritual de Deus, pela misericórdia de Deus. Então é isso, querido, que nós precisamos entender. Nós precisamos provocar através da fé, A Bíblia fala que através da fé, muitos foram, alcançados pelo sobrenatural. Muitos.
E Deus está falando aqui, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade, presta atenção, Deus falando cirurgicamente. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. A perseverança é necessária? Claro que sim, querido. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quer dizer, há um estatuto de Deus, há um condicional de Deus. Querido, tem proposta de Deus, tem vontade de Deus, que ainda não se manifestou, não, por Ele não querer se manifestar, mas Ele tem princípios, e Ele não passa por cima dos seus princípios para me atender, para te atender. Então tem situações que não aconteceu na minha vida e nem na sua vida, não porque Deus não se agrada em nos abençoar, claro que sim. Agora, tem regras, querido, e nós precisamos estar na frequência dos princípios de Deus para que os propósitos se manifestem. E essa igreja aqui está todo tempo ensinando, orientando. Nós colocamos aqui a palavra, porque você precisa entender que não é o pastor, é a palavra de Deus. Com efeito, tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu estou vivendo esse tempo, gente. Eu creio que você também está vivendo esse tempo. Está chegando o momento. Cada vez está mais perto esse momento. Escuta isso. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, como eu devo viver aguardando o Senhor? Pela fé. E como é que eu consigo exercitar a minha fé? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Porque no primeiro dia da semana você escolheu estar aqui. Porque você quer exercitar a tua fé. Porque é isso que Deus espera de nós. Porque como é que eu vou, vivenciar uma confiança em Deus sem a fé necessária? É pela fé que eu creio. É pela fé que eu creio que uma mulher virgem gerou um filho. Foi pela fé. É pela fé que eu creio que uma mulher virgem gerou um filho. Pela fé. Então, o que seria, de nós sem o Evangelho? Para exercitarmos a nossa fé. Porque é isso que Deus espera. E quando Ele proferiu que, quando Ele retornasse, será que Ele ia encontrar fé na terra? No mundo? Ainda bem que Ele proferiu dessa forma. Imagine se Ele colocasse, na minha volta, será que eu encontrarei fé na igreja? Mas Ele tem uma expectativa da igreja. Por isso Ele falou, será que eu encontrarei fé no mundo? Então, igreja, em nome de Jesus, vale muito a pena, vale muito você num dia chuvoso desse, se posicionar com Deus. Se posicionar com Deus. E como é que eu consigo me posicionar? Porque você gera todo o tempo, para dentro da sua vontade, essa fé. Essa fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Essa palavra que você está ouvindo, ela formatou o mundo, o universo. Por essa palavra. Ele pode formatar, novos percursos para eu trilhar, que eu venha experimentar a bonança de Deus. Claro que Ele pode gerar, através dessa palavra, uma semana que você vai se surpreender. Eu creio que, o nosso Deus pode formatar dias melhores para o meu filho? Sim. Para minhas filhas? Sim. Através da minha posição com Ele? Sim. Querido, é isso que Deus espera, uma igreja proativa, uma igreja que exercita a sua fé confiantemente que Ele continua atuando nos dias de hoje.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Trazer a tua realidade. Senhor, como é que foi que aconteceu essa metamorfose na minha realidade? Como é que meu filho foi transformado? Como é que a minha filha foi... Como aconteceu isso? Olha, é inexplicável, querido. É inexplicável. Então é isso que Deus espera. Deus está todo o tempo provocando, sabe, uma vontade em mim de adorá-lo. Pastor, como é que Deus provoca uma vontade de adorar? Porque ele diz que se eu não adorar, as pedras o adorarão. Então ele pode provocar das pedras para adorá-lo? Ele pode provocar em mim. Por isso você está aqui essa manhã. Por isso você conseguiu chegar aqui essa manhã. Porque foi Deus que provocou essa vontade para você o adorá-lo. De ouvir a palavra. Que pode mudar o percurso desses dias que estão por vir a teu favor. Confia. É demais isso, né? Nosso Deus provoca mesmo a gente. Deuteronômio 12, 7. Demais, demais, demais. Escuta isso, olha que palavra que Deus está nos dando por nos amar. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizeste. Em tudo que fizerdes. Quer dizer, é Deus falando sobre uma orientação dele, sobre uma direção dele, que ia valer a pena, que ia ter, sabe, aquilo que ele orientou para que houvesse o sobrenatural. A orientação dele conduziu esse povo para vivenciar, olha só, vivenciar a alegria em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos estiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então o nosso Deus está todo o tempo querendo trazer a presença dele para os lugares que nós frequentamos. Você conduzir a presença de Deus para lugares que você frequenta. Poxa, isso é o sobrenatural. Por quê? Ali derrama a misericórdia de Deus. Quando você, sabe, se apresenta num lugar com a presença de Deus, naquele ambiente é derramada a misericórdia de Deus. E nós, pela misericórdia de Deus, quinta-feira falamos que Saul abriu mão da misericórdia de Deus. Abriu mão da misericórdia de Deus. Aí você vê, sabe, você vê o percurso de vida, a biografia da sua existência na terra, que era para ser outra, mas ele escolheu abandonar a misericórdia de Deus. Então, quando você se propõe a ter um relacionamento com Deus, quando você se propõe a prestar um culto a Deus, você está falando, eu não subsisto sem a misericórdia de Deus. Porque Jeremias, ele foi chamado de uma forma extraordinária para conduzir uma nação incrédula, uma nação rebelde, uma nação, sabe, falida da boa moral. E ele conduziu como jovem, sabe, a nação de Judá de uma forma extraordinária, porque ele provocava a misericórdia de Deus sobre aqueles rebeldes, através da vida dele, através da presença de Deus na vida dele, aonde ele pousava, manifestava a presença da misericórdia. Sem aquele povo merecer, querido, sem aquele povo merecer, mas através dele, a presença de Deus, sabe, ali compartilhando o dia a dia dele, aonde ele pousava, a misericórdia de Deus se manifestava. E aí você vê ele depois escrevendo, vê lá Lamentações, ele mesmo escreveu de uma forma sobrenatural. Porém, vai, pula, filho. Em nome do Senhor Jesus. Somente em pense e não comer. Vai, em nome do Senhor Jesus. Vai para o 25, por favor. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, igreja. Aleluia. Só um minutinho que as palavras que você vai ouvir é as palavras
3:22, você colocou 3:22, Lamentações, que diz assim, ó, as misericórdias do Senhor, Lamentações 3:22 diz assim, as misericórdias do Senhor, Lamentações 3:22, olha como é que é, mas é só para você entender, Lamentações 3:22, na minha Bíblia está escrito assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, a importância da misericórdia, gente, tu vê que é tão forte que até aqui deu errado. Porque é Deus se expressando de uma forma sobrenatural. Jeremias, que ele, cheio da presença de Deus, onde ele pousava, ele manifestava, ele derramava as misericórdias de Deus. A importância da presença de Deus. E esse homem, cheio da presença de Deus, ele trouxe essa revelação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Querido, eu vou abrir mão da misericórdia de Deus, eu vou para o culto sim, porque Deus vai manifestar a sua misericórdia, eu vou para o culto. Quem sou eu? Quem sou eu? De abrir mão da presença de Deus? A presença de Deus é a própria palavra que você está ouvindo, que purifica, que santifica. Essa é a presença de Deus. A presença de Deus está no culto de que forma? Através da palavra que sustenta esse universo, querido. Por que aquele povo, sabe, daquela sinagoga, o nosso Deus tirou Paulo de lá? Porque aquele povo era um povo incrédulo, não queria desenvolver a sua fé, não queria entrar nessa dimensão de confiança para vivenciar a misericórdia de Deus. O Max chegou cedo aqui, nós estávamos conversando, nós já vamos voltar para aqui. Mas quando você vê dois cidadãos, um decidiu viver a misericórdia de Deus, outro decidiu se apartar da misericórdia de Deus. E foi por um caminho que a Bíblia fala que era um caminho de desassossego. Porque ele abriu mão da presença de Deus, aí ele escolheu traçar um caminho de desassossego. Foi para Nod. O que significa Nod? Lugar de vagar, lugar da pessoa ficar vagando. Está falando de quem, pastor? De Abel e de Caim. Vamos lá, em nome de Jesus. Gênesis, direitinho, por favor. Gênesis 4:16. Retirou-se... Olha só, querido, preste atenção. Quem fez a opção? Ele. Logo no início da criação, aí nós temos que nos espelhar. Deu certo ele se afastou da presença de Deus? Não. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. O que significa Nod? Terra onde as pessoas ficam vagando. Foi o pior lugar que ele podia estar. Por quê? Porque não estava a presença de Deus nesse ambiente. O pior lugar. Aquele lugar ficou insuportável. Por quê? Porque a presença de Deus não estava naquele lugar. Ele abriu mão da presença de Deus. Ele era um portador da presença de Deus para aquele lugar? Sim, mas ele retirou-se Caim da presença do Senhor. E isso aconteceu com Saul. Saul também abriu mão, virou as costas para a misericórdia de Deus, virou as costas para a presença de Deus. Aí você vê o fim desse homem. Ele ficou tão oprimido pela depressão, que ele se suicidou. Ele pediu o seu soldado para enfiar a lança nele, o soldado não, ele mesmo enfiou. Querido, presença de Deus para essa semana. A misericórdia de Deus, eu vou lá, porque essa palavra, ele sustenta esse universo, essa palavra vai sustentar essa semana. Eu preciso desenvolver minha salvação? Claro, está escrito que eu preciso. E aí você vê, esse homem se apartou, porque quis da presença de Deus. Aí você vê um percurso. Foi para um lugar onde não tinha a presença de Deus. Todo lugar que não tem a presença de Deus não subsiste. Por que o inferno é horroroso? Por que o inferno é um lugar, sabe, que ninguém quer ir para lá? Porque lá não tem a presença de Deus. Querido, vamos despertar. E a presença de Deus, como eu posso acessar? Depende de você, não depende de Deus.
Porque ele diz que eu acesso a presença dele quando eu busco essa presença de todo o coração. Aí eu tenho acesso a ela. Que muda história, que a misericórdia, sabe, vem sobre nossas vidas, sobre nossos descendentes, de uma forma que, olha, escuta isso, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, querido. Por que nós passamos por essa pandemia? Por que nós passamos por esses momentos tão difíceis? Porque a presença de Deus, querido. Sabe, dá valor, valoriza a presença de Deus. A dimensão espiritual existe, querido. A dimensão espiritual é mais real do que o mundo natural. Agora, cadê para a pessoa se conscientizar disso? Se conscientizar que o mundo, sabe, o mundo espiritual é que gera uma qualidade de vida no mundo natural. Agora, cadê que as pessoas conseguem entender? Se nós que estamos todo o tempo ouvindo a palavra de ensino, se nós, muito de nós que estamos ouvindo a palavra de ensino, e Deus diz que a presença dele hoje, nos dias de hoje, não é por medida, não é por proporção. Hoje é plena. Quando um homem chegou e falou, Senhor, me dá a porção dobrada do meu líder. Porção dobrada do Espírito que estava no meu líder. Me proporciona. Porque naquela época era por proporção. Hoje não. Nosso Senhor Jesus enviou o Espírito Santo pleno para mim e para você, que nos convence do que é verdadeiro. Oh, querido. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom e reto é o Senhor para todos que esperam nele, para todos que confiam nele. Então, querido, Deus ele se manifesta para todos aqueles que provoca a presença dele, provoca o bem-estar, provoca, sabe, as promessas. Por isso que eu vejo muita gente dentro de igreja sendo espectadores de promessas, dentro da igreja. Porque ainda não conseguiu entender que o que faz acontecer é a presença. O que faz acontecer é a presença. A presença, o Shekinah de Deus. Então é necessário a gente, sabe, nos dar um condicional. Pastor, eu vou buscar a promessa? Não, eu vou buscar a presença. As promessas são consequência da presença. Por que você vai ao culto? Porque eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente da misericórdia de Deus no meu filho, nas minhas filhas, na minha saúde, nos meus projetos, nos meus sonhos, no meu casamento. Eu sou dependente de Deus. E como é que eu demonstro que eu sou dependente de Deus? Através da nossa atitude de perseverança. Tem mãe que quer ver o filho liberto, mas não persevera. Não persevera. Quer, tem desejo, mas não sabe, não quer aprender como pode, através dela, a misericórdia, alcançar seu filho, alcançar sua filha, alcançar os sonhos, os projetos. Querido, eu dou glória a Deus, por 20 anos nós estamos aqui. Aqui não suavizamos o evangelho não, querido. Aqui pecado continua sendo pecado, ruim continua sendo o diabo, e generoso demais de Deus. Bom e reto é o Senhor, para os que esperam por Ele, para as almas que o buscam. Acabou, querido. É para todo mundo? Não. A misericórdia de Deus é para todo mundo? É para quem quer. É para quem quer. E aqui está algumas citações que é importante nesse culto. Salmos 89, 15. Escuta isso. Que nós possamos ter uma posição bem definida através desse culto para buscar Deus. Que eu e você possamos ter uma posição bem definida para você se relacionar com Deus. Sair do protocolo. Eu vou à igreja. Protocolo? Não. Eu vou lá sim. Eu não vou olhar a imperfeição do pastor. Eu não vou olhar a imperfeição do irmão. Eu não vou olhar se a igreja está assim, está assado. Eu vou olhar para o alto, porque é de lá que vem meu socorro. Oh, querido, aí você tem uma caminhada com Deus diferenciada.
Tu vê que aqui na Zona Sul uma porta dessa, há 20 anos funcionando. É Deus puro, querido, porque tem despesas e não são baratas. É Deus provendo os recursos para essa porta estar aqui, ensinando. Quantas pessoas estão aí com depressões, gemendo, bem pertinho da gente, mãe e pai gemendo. Por quê? Por quê? Não tem, sabe, o evangelho presente na sua vida, que, sabe, manifesta a presença. Mas nós estamos aqui com essa porta aberta. Hoje mesmo eu orei para que a atração da cruz esteja nessa porta, nesse toldo, nesse letreiro, atraindo pessoas que estão gemendo. Porque o nosso Deus diz, venha a mim os cansados, que eu, o Todo-Poderoso, vos aliviarei. Quantas pessoas estão aqui, na esquerda, na direita, nessa praça, aqui atrás, precisando do descanso de Deus, para deleitar no descanso de Deus, mas não consegue porque a cegueira espiritual está aí. Nós temos que estar aqui divulgando, falando desse amor, dessa generosidade que é plena, a misericórdia de Deus que está presente na vida daqueles que desejam. E a misericórdia impede do sofrimento, impede sim, pela presença do próprio Deus em nossas vidas, a misericórdia impede que nós sejamos consumidos pela falange do mal. Não é difícil entender. Vale a pena sim, eu vou ao culto, Senhor, porque eu sou dependente da Tua misericórdia para que essa semana, Senhor, eu viva sob a Sua proteção onipotente. Quantos deixam, querido? Quantos deixam? Eu estou aqui. Pastor, o senhor é insistente. Não sou eu, não. É o próprio Deus que insiste em fazer parte da minha vida e da sua. É o próprio Deus. Não pensa que é o pastor que gerou essas palavras, não. É o próprio Deus que Ele faz questão de fazer parte da minha vida. De, ser presente na minha vida. Mas a Bíblia fala que não pode duas pessoas andarem juntas se não há um acordo. Se eu não tiver acordo com a pessoa do Espírito Santo, como é que ele vai andar comigo? Escuta isso, ó. Faz parte, ó. Bem-aventurado do povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da Tua presença. Meu irmão, falou tudo. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da Tua presença. Acabou. Onde eu encontro luz? Na presença de Deus. E as trevas não podem prevalecer. Querido, não se engana. Não tem lugar neutro na dimensão espiritual, não. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Não tem lugar neutro. Ou você, nessa guerra, está batendo ou você está apanhando. Não tem lugar neutro, igreja. Ou você está batendo, nós estamos atravessando uma rota de guerra, diz a Santa Escritura. Ou você está batendo ou você está apanhando. Querido, escolhe bater, querido. Escolhe ser luz. Escolhe a presença de Deus. Escolhe. Êxodo 33, 14. Meu Deus, e tem gente que... Domingo eu vou buscar a presença de Deus. Claro, nós temos que buscar a presença de Deus com perseverança, continuamente. Continuamente. Por quê? O que a presença de Deus faz? A gente vai ver, querido. Todo o tempo, Deus está se apresentando. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aonde eu encontro descanso? Através de lutas. Muitas das vezes que você está ali presente nelas, mas mesmo presente, sabe, nas lutas, você está tendo descanso, porque Deus está lutando por você. Quem pode dizer amém? Querido, com uma vitória de um filho, uma vitória de uma filha, quem está proporcionando Deus, por isso eu estou descansado. Eu sei que antes de ser minha filha, é filha dele. Antes de ser meu filho, é filho dele. E eu estou buscando a presença de Deus, porque o nosso Deus diz que quando um pai e uma mãe se santifica os seus descendentes. Quem pode dizer amém, querido? Quando você busca, você está trazendo a misericórdia não só para dentro da tua vida, mas para a vida dos teus filhos. E através dessa misericórdia, o diabo não consegue consumir a vontade dele de destruir. Querido, não custa nada você despertar um pouquinho para o Evangelho. Não custa nada você falar, Senhor, abre a minha mente, tira a minha cegueira espiritual, abre o meu entendimento, porque o diabo está cegando o entendimento desse mundo. Oh, meu Deus.
A minha presença irá contigo essa semana. Receba aí, em nome de Jesus. Receba aí, receba pela misericórdia. Quando você acordar, a presença de Deus vai estar na tua vida, pela fé. Quando você acordar, a presença de Deus vai estar presente, não porque você merece, mas porque Deus faz questão da tua companhia. Oh, glória. Olha o Jeremias 5:22, ó. Esse aí era um portador da misericórdia de Deus para aquele povo rebelde. Um líder que não se deixou influenciar pelo desânimo daquele povo. Um líder que não se deixou influenciar através, sabe, da má vontade daquele povo de buscar Deus. Ele não deixou se influenciar, não. Ele continuou. Eu dou glória a Deus pela unção que estava em Jeremias. Aquele povo era um povo difícil de liderar. Mas o nosso Deus deu todo o sustento para ele, deu descanso para ele. Faça a minha obra, faça a minha obra. E ele fazia com temor e tremor, mas aquele povo, só a misericórdia de Deus. Não temereis a mim, diz o Senhor. Presta atenção, se você crê que Deus fala nos dias de hoje. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que brame, não transpassarão. Está falando que ele deu limite ao mar. E ele levantou areia para impedir que o mar venha e faça um estrago na sociedade. Sabe, nessa terra, ele deu limite. E o que ele está falando para mim e para você? Que ele dá limite. Ele dá limite. Eu imagino se esse povo que mora ali na Vieira Solto, na Avenida Atlântica, será que eles têm coragem de orar a Deus? Senhor, obrigado, porque eu estou morando aqui, nessa cobertura aqui na Avenida Atlântica, porque o Senhor dá limite a esse mar. Está entendendo, doutor César? A plenitude de Deus, ele dá limite. O sol, ele está numa distância adequada por Deus para ele não se aproximar da terra, para que eu e você não morremos queimados. Será que a gente valoriza um pouco? Às vezes a gente passa aí, que sol é esse? Querido, agradece a Deus, que ele dá limite para que o sol não se aproxime da terra, para que eu e você não morremos queimados, através da misericórdia. Então, querido, prestar um culto a esse Deus sobrenatural. Oh, querido, eu vivia na idolatria, na cegueira. Deus me resgatou lá do porão da desobediência. Lá do porão da desobediência, Deus me resgatou. Eu valorizo muito a presença de Deus, pela misericórdia. Eu sei que eu estou no processo de libertação. Eu estou consciente disso, que eu estou no processo de libertação, que eu estou no processo de aperfeiçoamento. Por quê? Porque é isso que eu preciso entender. Que, sabe, quando eu busco a Deus, eu identifico mais a minha insignificância. Quando eu busco a Deus, eu identifico mais a minha insignificante. A minha insignificante. Não sai agora. Não sai mais. Eu já fui gago. Então, eu olho para mim e vejo que eu sou nada. Não sou nada. Toda a força que eu não tenho, eu busco naquele que tem. A força que eu preciso para perseverar, onde eu encontro? No próprio Deus. E, sabe, é um desafio, sabe por quê? Eu faço questão, falo para Deus, Senhor, eu faço questão de passar a eternidade na tua presença. Eu faço questão. Eu faço questão, doutor César, olha só, eu faço questão de passar minha eternidade na tua presença. Eu faço questão, eu creio que todos nós fazemos. Aí, você vai prestar o culto a Deus. Você vai prestar o culto para que a presença de Deus te envolva. Ah, querido, é aí que nós temos que demonstrar que nós queremos passar a eternidade com Jesus. Não é difícil, nós não devemos nos enganar a nós mesmos, porque o pior engano é enganar a nós mesmos. Eu faço questão de passar a eternidade com Deus. Prova aqui. Mostre para Deus que você faz questão da presença dele. É, querido, é duro ouvir, né? É duro ouvir, ô Jesus,
Oh, Jesus. Salmo 145, 18, já vamos encerrar já. Salmos 145, 18. Presta atenção, meu amado, eu estou agraciado, porque, Deus, a tua presença, cabe a mim decidir a proporção. Verdade é essa. O nosso Deus diz que quando eu me achego a Ele, Ele se achega até a mim. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Então, a presença de Deus na minha vida cabe a quem? A mim. Na mesma proporção que eu me achego a Ele, Ele se achega a mim. Por isso, Deus construiu a igreja. Ele revelou que a igreja, Ele é o cabeça. Então, Deus está olhando lá dos céus. Ela quer minha proporção plena, mas cadê? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Querido, e a presença de Deus, ela traz a misericórdia para os ambientes que eu frequentar. Querido, não custa nada a gente alcançar esse ensino útil de Deus para a nossa vida aqui na terra dos viventes. A nossa existência, melhor dizendo, aqui na terra dos viventes. Perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que invocam em verdade, querido. Em verdade. O que quer dizer isso, pastor? Através da sua palavra. Conheceis a palavra, você vai conhecer a verdade. E aí quando você está aqui, sabe, colocando a sua vida para ser purificado por essa verdade, a libertação se manifesta. O aperfeiçoamento se manifesta. Porque eu estou no processo de libertação. Porque o meu Deus falou que foi para a liberdade que Ele me libertou, lá do porão da desobediência. E eu tenho que desenvolver, sabe, a minha libertação, claro. Eu tenho que desenvolver a perfeição que vem através do Espírito Santo, claro. Aquilo que eu fazia que desagrava a Deus, eu estou buscando a Deus para que Ele me dá, sabe, o fortalecimento, o revestimento para falar, eu não quero mais fazer. Eu renuncio. Perto está o Senhor de todos que invocam, em verdade. Querido, nosso Deus diz que nós temos que usar o argumento da palavra para orar. Caso contrário, as nossas orações são como vãs repetições. Eu tenho que orar segundo o argumento de Deus, porque Ele tem compromisso com o que eu estou orando se tiver de acordo com a palavra dEle. Aí, em nome de Jesus, Ele nos responde. Não é difícil, igreja. Aqui nós proferimos a Escritura Sagrada. Por isso que o diabo tem um ódio dessa porta. Tem um ódio. Porque ele sabe que através dessa porta, vidas vão ser restauradas. Vidas vão conhecer o Evangelho. Vidas vão conhecer a misericórdia de Deus. Vidas vão conhecer que Deus continua atuando. Vidas vão conhecer que a generosidade de Deus não tem limite. Eu convido você a curvar a sua cabeça em nome de Jesus. Você ouviu, querido? Você ouviu? Você pode até sair daqui e não crer nada do que você ouviu, continuar a sua vida da forma que você deseja viver. Você pode sair daqui e viver a sua vida normalmente, conforme está acostumado a viver. Agora o Espírito Santo quer tocar no teu coração. O Espírito Santo quer tocar. O Espírito Santo quer fazer parte da tua vida, do teu futuro, dos seus projetos. É isso que você ouviu de Deus. A misericórdia de Deus, sabe, ela se faz presente através da presença de Deus. Não abre mão, não. Quando você vê os personagens que abriram mão da presença de Deus, tiveram uma vida sem sabor. Então, querido ou querida, escolhe a presença de Deus, escolhe o Shekinah de Deus, que você possa, sabe, verdadeiramente ter uma comunhão com Deus de uma forma diferente após esse culto.
Que Deus possa obter resposta na tua vida através desse culto. Que Deus te ama demais, você pode ter certeza que sim. Que Deus é misericordioso demais, você pode ter certeza que sim. Em nome de Jesus, querido. É Deus nos proporcionando. Querido filho, deixa eu cuidar de você. Querida filha, deixa eu cuidar de você. Com a minha misericórdia. Escolhe buscar minha presença. Escolhe viver, sabe, uma vida saudável. Uma vida de sabor. As lutas existem, filhos. São muitos os adversários, filho. Não deixa, sabe, eles terem êxito na tua vida, diz o Senhor. A presença de Deus é a própria luz e as trevas não conseguem penetrar. Se reveste com a luz para que as trevas não consigam penetrar. Então eu te abençoo como sacerdote dessa igreja, como pastor, e que essa palavra que você ouviu, você venha usufruir os benefícios dela. Sai daqui e reflete sobre o que você ouviu. Sai daqui e fala, eu faço questão da tua presença, Deus. No primeiro dia dessa semana eu vim ao teu tabernáculo, porque eu quero a sua presença. Me conduz nessa semana, me orienta nessa semana, aonde eu pousar, Senhor, que a sua misericórdia esteja presente. Eu consagro essa semana a Ti. Eu consagro, Senhor, o meu deitar e o meu levantar a Ti nessa semana. Senhor, me dá o sustento necessário. Pai, me dá o sustento necessário para que eu possa refletir para esse mundo. Refletir para esse mundo que o Senhor continua sendo generoso. Para que eles possam ver em minha vida a sua generosidade. Possa ver na minha filha, no meu filho, a sua generosidade. Ó Pai, muito grato por essa palavra, muito grato, porque o culto é para Ti, mas os beneficiados somos nós. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, cumprir, Senhor, os Teus princípios, para que a gente viva os Teus propósitos. Que nós possamos, meu Pai, honrar a Ti com fidelidade sempre, Pai. Honrar a Ti com fidelidade sempre, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor proveu, Senhor, até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado através da sua, sabe, da sua infinita misericórdia. Se eu estou respirando, se eu estou caminhando, se eu estou com duas pernas, se eu estou com os dois braços, se eu estou com teus olhos, é através da tua misericórdia. Eu estou aqui te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem provido, Senhor, na minha vida. Ao sair de casa, Senhor, o Senhor tem provido os seus cuidados onipotentes, porque esse mundo está violento. Então, Pai, eu te dou glória por me convencer a estar aqui no tabernáculo nesse primeiro dia da semana, buscando a Tua preciosa presença, buscando a Tua preciosa misericórdia. Obrigado por esse ensino de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu preciso ter um relacionamento contigo conforme a Sua preciosa vontade, para que eu tenha êxito nas Suas promessas. Em nome de Jesus, igreja, receba, faça questão da presença de Deus, faça questão, sabe, da presença de Deus. Quando você revela que Ele é o teu Senhor, quando você revela através das suas orações que Ele é teu Senhor, se submeta às orientações dEle, você não vai se arrepender. É tão lindo você falar, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Será que Ele é teu pastor mesmo? Será que você, vive segundo as orientações dEle? Você permite Ele conduzir você para um lugar onde você viva a presença dEle? Caim foi para um lugar onde esse lugar ficou para ele como um lugar obscuro, um lugar sem vida. Ele escolheu ir sem a presença de Deus. Todo lugar que nós vamos sem a presença de Deus, esse lugar é perigoso, é um lugar de morte, é um lugar de trevas. Se submeta a vivenciar. Enquanto você existir nessa terra dos viventes, se submeta a vivenciar a presença de Deus. Não pelo que você merece, não pelos seus méritos, mas pela infinita compaixão de Deus. Fala, Senhor, quem sou eu para ter a Tua presença? Mas o Senhor me tirou lá do purão do pecado, lá do purão da desobediência. Então, Pai, em nome de Jesus, não me deixa só, não se aparta de mim. Eu sou dependente de Ti, porque eu sei, através da Sua Escritura, que sem o Teu Santo Espírito, absolutamente nada subsiste. Então esse culto é para você,
despertar. Esse culto é para você falar com Deus. Senhor, obrigado, eu estava precisando, porque eu estava numa perda espiritual, eu estava numa perda de desejo espiritual. Eu vim pela misericórdia de Deus nesse culto, porque eu vivo um desânimo espiritual, eu vivo uma perda, espiritual, de desejo espiritual. Senhor, não me permita eu retroceder. Eu quero ser proativo, eu quero ser um crente que desenvolva a fé de uma forma que eu viva e não fique só admirando as suas promessas. Eu, como sacerdote e pastor dessa igreja, eu oro para que nesse lugar haja um povo de conquista, um povo que é um povo adorador. Eu repreendo todo povo que se acha vítima, eu repreendo em nome de Jesus. Nosso povo, o povo que Deus escolheu, é um povo proativo para o reino. Então todo desânimo caia por terra, toda apatia espiritual caia por terra, e através desse culto você venha, desenvolver a sua salvação como nunca foi desenvolvida. Em nome de Jesus, saia daqui renovada, saia daqui com vigor de Deus, com descanso de Deus, saia daqui, com vontade de fazer a diferença lá fora. Sai daqui para que, você seja um derramar da misericórdia para muitos que estão lá no teu trabalho, para muitos que estão, vivenciando um convívio contigo, que você seja cheia da graça de Deus, cheia da misericórdia de Deus, para onde você colocar a planta dos pés, você fazer com que aquele ambiente seja um ambiente favorável à salvação eterna. Em nome de Jesus. Passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Isso é pra mim e pra você, esse hino. Que não seja preciso que se levante, é pra mim e pra você. Outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer, que não passe de nós o teu Espírito. Isso, diga com sinceridade essa oração para Deus. Que foi dito a diga com sinceridade essa oração para venha Deus. Se cumprir. Oh Jesus, se cumpra essa palavra dessa oração. Vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Em nossas vidas. Oh Jesus, cumpri o teu querer. Cumpri o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Diga com intensidade. Em nossas vidas, cumprir o teu querer, que não passe de nós, que não passe jamais de nós. Tudo venha se cumprir. Que não seja preciso, Deus. Que não seja preciso. Aqui em Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu com intensidade, só a igreja, ó. Você vai louvar no céu, o coral que vai louvar no céu. Cumprir o teu querer. As palmas louvam o Senhor, igreja. Você proferiu que você faz questão de ser a geração de adoradores. Que Deus, através da sua infinita compaixão, manifesta nessa semana a misericórdia dele, aonde você pousar. Estaremos aqui terça-feira orando,
Estaremos aqui quinta-feira proferindo a palavra que liberta. Volte em segurança. Muito obrigado por compartilhar comigo esse momento marcante na nossa existência aqui na Terra. Adorando o Senhor juntos. Muito obrigado pela tua presença, Jesus. Vá na presença de Deus, vivenciar o bem-estar. Deus abençoe. Ô glória! Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. No dia tua morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A cruz outrora